tá ótimo. Olá campeã, tudo bem? Vou esperar vocês chegarem, porque a partir de agora nós vamos começar uma live, talvez uma das lives mais importantes que nós já fizemos ao longo deste ano. E principalmente é a live mais importante depois que todo esse problema do coronavírus chegou aqui no Brasil. Pessoal, eu vou pedir que vocês compartilhem. Ao meu lado está aqui o meu querido Marcelo. Marcelo é pastor, Marcelo é um amigo querido que eu estou tendo o privilégio de reencontrar depois de muito tempo. E me reencontrei com ele por um acaso, né? Através de uma prima da Joyce. Joyce, ela fez contato comigo hoje, ela mora lá no Quênia, e ela fez contato comigo dizendo de que o Marcelo tinha tido esse problema de falsificação do atestado de óbito da sua tia, que morreu por uma outra questão, e falsificar o atestado de óbito como se ela tivesse morrido de coronavírus. Eu quero agradecer aqui a confiança de toda a família que está aqui e quero agradecer também a sua confiança, você que está aí comigo, e ao meu filho Israel que está filmando aqui para mim nesse exato momento. Quem puder, comece a compartilhar a partir de agora. Marcelo, eu não vou perguntar se está tudo bem, porque não está tudo bem, sim, apesar de nós sabermos que a nossa querida Ivanice já está com o Senhor, não é? Mas o que fere não é o Senhor ter levado-a, que aliás vocês já tinham essa expectativa, sim, né? Sim, sim. Mas é a forma indigna com que vocês tiveram que se despedir dela, sim, por uma falsificação no atestado de óbito da nossa querida Ivanice. Marcelo, por favor, faça um pequeno resumo dessa história. Conte um pouquinho sobre o quadro de saúde da dona Ivanice. Primeiro, boa tarde a todos, né? Como foi dito pelo meu amigo deputado Antônio de Paula, já há 4 anos a minha tia ela vem sofrendo de um problema de efizema pulmonar, né? Ela foi diagnosticada nessa patologia, efizema pulmonar e fibrose. E no período em que foi dado o diagnóstico, né, com muita clareza, o estado já estava muito avançado e o médico com muita clareza reuniu parte da família e disse que ela só teria mais 3 anos de vida, né? E era para a gente começar a preparar, estar mais junto, porque somente Deus poderia sobre o problema dela. E no início desse ano completou os 3 anos. Ela até passou um pouquinho, né, do período que os médicos haviam dito, né? E nós estávamos já nesses últimos meses, o estado dela estava se agravando muito, né? A saturação, quase toda semana a gente tinha que ir para o hospital, porque a saturação do oxigênio chegava a 70 e toda semana a gente estava tendo que levar... Correndo para o hospital. Isso. Né? Quando foi na semana passada, ela teve uma ida ao hospital no domingo, né? Ela foi internada no domingo à noite e foi liberada logo em seguida na segunda-feira pela manhã, né? Sem nenhum diagnóstico de coronavírus. Ela já tinha um histórico no Hospital Carlos Chagas, né? Ela já estava sendo tratada lá já há bastante tempo. Então, quando ela chegava lá, as pessoas já sabiam, né, pelo histórico, mais ou menos qual era a patologia dela e davam aquele tratamento para ela. Deixa eu te perguntar, sim, quando ela foi internada por conta desse efizema pulmonar histórico, ela ficou na ala onde possui o coronavírus, porque todo hospital, né, que está tratando Covid-19 separa uma ala, não é? Sim. Para
para aquelas pessoas que vão ser tratadas. Sim. Ela ficou nessa ala? Então, deputado, o que ocorreu? Como eu disse, no domingo ela foi e retornou em casa. A saturação dela reduziu mais ainda quando foi na terça-feira. A minha esposa, ela tem um conhecimento no posto de saúde aqui próximo da nossa casa, uma doutora que já cuidava dela aqui, né? Ela esteve aqui na casa e disse, olha, na verdade o tempo dela chegou. Sim. Vocês têm duas opções, ou vocês vão dar a ela uma morte sem dor, internando ela, porque ela vai ter o apoio dos aparelhos para ela poder respirar, porque ela já estava puxando o oxigênio. Sim. E não... Ela se despediu de todos nós praticamente aqui, né? Ela ainda teve tempo? Despediu de mim, o favor de cuidar dos 2 filhos dela. Porque... Vai prestando atenção, você que está em casa, você que está me acompanhando, o tamanho da covardia dessa turma que está falsificando o atestado de óbito para aumentar o número de mortes por Covid-19 do Brasil. Vamos lá. Então, ela se despediu de mim, se despediu da dona Marilze, que é a senhora que está aqui, que sempre cuidou dela nesse período, né? E aí a doutora falou, ou vocês ficam um tempinho mais com ela aqui em casa, sabendo que talvez de hoje para amanhã ela possa partir dormindo, ou vocês levem ela para o médico. Nós decidimos levar ela para o hospital. Dar uma morte mais digna, né? Tá. E aí ela foi internada, né, à noite, nesse dia. Quando o médico veio, depois de 1 hora, o médico veio, o médico que foi o responsável pela internação, ele disse simplesmente que ela... Lembra o nome desse médico? Não. O que não lembra? Não. Doutor Luiz. Doutor Luiz, o senhor? Doutor Luiz. De qual hospital? Do Carlos Chagas. Carlos Chagas. Né? Doutor Luiz e Carlos Chagas. Isso. Ele, na verdade, foi cordial. Sim. Ele foi uma pessoa, assim, extremamente bondosa. Parabéns, doutor Luiz. Parabéns. Né? Ele nos informou do estado dela. Ele até falou, olha, a gente já está sabendo mais ou menos da patologia dela. Ela foi entubada e ela está na sala vermelha e ela voltou a oxigenar com os aparelhos 100%, saturar 100%. Nós saímos de lá tranquilo, né? E fomos informados que no dia seguinte o hospital entraria em contato para dizer sobre o estado de saúde dela. No dia seguinte, né, a gente foi até o hospital, ninguém ligou para a gente foi até o hospital, mas a gente lá teve a informação de que ela saiu da sala vermelha para a sala amarela. Sim. Simples, da sala amarela. Vermelha para a sala amarela. A amarela com oxigenação. Tá, ok. Simples, né? E aí, na quinta-feira pela manhã... Nada da ala do Covid. Em nenhum momento. Ela está na ala de tratamento normal de gente que não tem Covid-19. Sim. Ok? Sim. Um aparelho respiratório. E aí, o que ocorreu? Na quinta-feira que nós recebemos o telefonema do hospital para comparecer com os documentos, nós já sabíamos mais ou menos o que havia acontecido, né? Aí nós chegamos no hospital, veio um médico, a gente ficou aguardando o médico, a minha esposa subiu junto com o meu primo para poder falar com esse médico. E o médico, quando se dirigiu a eles, esse foi o diagnóstico do óbito. Preste atenção, o diagnóstico do óbito, eu vou pedir que você compartilhe, porque hoje nós estamos aqui desmascarando essa máfia do Covid-19, essa máfia que está sendo remunerada, que está sendo controlada pelo governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pelo governador João Dória em São Paulo, para forjar a morte de pessoas como se elas tivessem morrido por Covid-19. Forjar. Por que forjar? Porque uma coisa é você achar que a pessoa poderia ter, ok? Porque ela vinha sendo tratada como se fosse Covid, ok? Mas esse caso não, e outros casos também não. Lembra daquele borracheiro que infelizmente morreu porque estourou o pneu? Deram a morte dele como Covid-19. O absurdo está tão grande que basta a pessoa chegar no hospital e morrer, e sai com óbito de Covid-19.
19. Então vamos ao laudo do médico. Vamos lá, Marcelo. Então, quando ele se apresentou à minha esposa e ao meu primo, que é, no caso, filho da minha tia, da dona Ivanice, que faleceu, né? Ele foi direto, ele disse, olha, ela teve uma parada às 6 horas da manhã, uma parada respiratória e uma parada cardíaca. Nós tentamos reanimá-la e, infelizmente, não foi bem sucedido. Vocês ouviram? Parada respiratória e parada cardíaca. Né? E em nenhum momento ele citou o Covid-19. Ok. E ainda foi acrescentado. Isso por conta da sua patologia. Ok. Entendeu? Quando nós saímos dali, fomos até o registro geral, né? Que a gente foi encaminhado para o registro geral, né? Aí eu acho que aí eu acho que é ali que começa o esquema, né? Ok. Porque só pode entrar uma pessoa por conta do surto. Vai prestar atenção. Só foi o meu primo, né, já abalado emocionalmente. Que é filho dela. Que é filho dela, né? Ele sentou lá na mesa com a senhora. Foi dada a ele, teoricamente, toda aquela assistência, orientação. Não. Pessoal, estão todos aqui, tá certo? Por uma questão profissional, tá certo? Nós não vamos expor os filhos nesse exato momento, mas estão todos aqui. Certo? A família está toda reunida aqui, tá? É só para você saber. E aí o que ocorreu? Naquele momento ela falou... Ele muito abalado, perdeu a mãe. Isso, aí, você tem SINAF, ainda orientou ele sobre a questão do SINAF. E aí ela falou, por favor, assina aqui. Ele já, pelo fato dele já ter recebido... SINAF é o plano funeral aqui. Isso. Tá bom? Aqui no Rio de Janeiro. Pelo fato dele já ter recebido o diagnóstico do óbito, né, ele foi e assinou o documento. Quando ele saiu da sala, né? Presta atenção, ele assinou esse documento e fez o que a maioria de nós faríamos, não leu o documento. Por quê? Porque simplesmente ele estava abalado emocionalmente, estava sensibilizado emocionalmente. Ele já tinha ouvido do médico, do Dr. Luiz, não é? Lá do hospital. Na verdade, não foi mais o Dr. Luiz, né, doutor? Ele falou no primeiro dia. Sim. Já era uma outra equipe médica. Já era uma outra equipe médica. Isso. Então, essa outra equipe médica tinha dito qual foi o laudo, ou seja, qual foi a razão. Ele, sem ler, obviamente, como a maioria de nós, abalado, assinou e pronto, acabou. Certo? Assinou aí o laudo. Que nós já vamos mostrar aqui o laudo já. Aí vamos lá. Então, o que aconteceu? Quando ele saiu, aqui está o laudo. Esse aqui, na verdade, mas aqui fica bem mais claro, né? Olha aqui. Eu tô sem óculos. Tá. Olha só. Anote somente um diagnóstico por linha. Isso aqui é a declaração de óbito. Então aqui está. Síndrome da efizema respiratória aguda. Mas presta atenção. Aqui está dizendo, ó, em letras pequenas, né? Anote somente um diagnóstico por linha. Isso. Tá. Aí ele vai dizer o motivo disso aqui, da síndrome. Coronavírus. Aqui está a farsa. Aqui está o golpe. Aqui está a malandragem, a molecagem que estão fazendo. Ela não tinha coronavírus. Ela morreu por causa da síndrome da efizema pulmonar aguda. Tá aqui. Aí eles meteram um coronavírus aqui embaixo. Ok? Meteram um coronavírus, forjando a declaração de óbito da dona Ivanice de Moraes Fontes. Aqui. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Quando ele saiu com essa documentação, eu peguei a documentação para ler. Sim. Né? Para ler, porque eu já tinha mais ou menos a ideia do que está acontecendo no país. Sim. E aí, quando eu comecei, eu procurei aqui a causa, eu vi que eles acresceram o coronavírus. Sim. Minha esposa e eu, nós fomos à sala, nós questionamos a senhora lá do registro geral, que aí encaminhou para a doutora. Na verdade, eu não sei se ela é diretora ou chefe geral
do pessoal da ala de medicina do hospital. Fala. Ela era doutora no momento. Ela era doutora responsável pelo horário, pelo plantão. Isso. Mais cedo substituiu o médico que deu o laudo que ela tinha. Fala só um pouquinho mais alto, vai. Fala mais alto. Isso. Essa doutora, ela rendeu. É que ele não vai aparecer, tá, pessoal? Vamos lá. Rendeu o médico que tinha dito que ela tinha falecido devido ao enfisema. Sei. Ela rendeu ele e já veio falando sobre essa questão do coronavírus, que foi algo novo. Que ninguém tinha comentado, nem desde que ela entrou, certo, até a hora que o médico falou com a gente. Certo. Entendeu? Ela assina aqui alguma coisa, essa doutora? Foi a doutora que assinou o laudo. Ela que assinou aqui? Sim. Doutora Ana Cláudia Regê. Doutora Ana Cláudia Regê. Doutora Ana Cláudia Regê, CRM 520 110 52 56. Doutora Ana Cláudia Regê, que assina esse atestado de óbito forjado, ok? Doutora Ana Cláudia Regê. Pode lá continuar. Então, quando nós saímos da sala, só poderiam ir 2 pessoas até essa sala. Sim. Então foi a minha esposa e o meu primo. Eu já estava abalado, nervoso, claro, e eu acabei ficando. Claro. Né? Então, quando minha esposa e meu primo foram até essa doutora, o médico que estava saindo do plantão, que chegou até nós e disse a causa da morte dela, estava do lado dessa doutora. Isso segundo o relato da minha esposa e do meu primo. E aí eles começaram a conversar com eles. Ela mostrou, na verdade, a pergunta que minha esposa fez. Vocês fizeram um exame de coronavírus, do Covid, para saber se ela... Sim. Aí fizemos. Mas só daqui a 15 dias. Sim. Ou seja, eles não colocaram nem aqui como suspeita, né? Não. Eles já afirmaram que foi coronavírus, sem ter um resultado. Ok. Aí ela pegou um raio-x, né? Um raio-x, uma chapa de pulmão, mostrou pro meu primo dizendo assim: olha, isso aqui é um raio-x de coronavírus. Tá. Né? O que ocorre? Devido a esse tempo todo que eles estão indo ao médico, aos exames, aos médicos, né, acompanhando minha tia, os médicos sempre vão explicando e eles tiveram... A chapa. Isso. Como ele já havia mostrado ao senhor antes daqui da live, ele já havia explicado ao senhor. Então ele tem mais ou menos uma noção. Ele não é médico, mas ele tem uma noção. Então mostraram aquela chapa com já há 3 anos que ele acompanha a mãe dele. Isso. Eles acompanham a mãe. Inclusive ele deu uma aula pro senhor aqui. Sim, verdade. Né? Mostrou. Verdade. Então o que aconteceu? Ela simplesmente mostrou a chave e disse: tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma radiografia de coronavírus. Aí ele falou: não, peraí. Eu acompanho minha mãe. Eu sei que isso aí é o efizema pulmonar. Sim. Ou seja, não existia nem ouvido fosco. Ou seja, eles pensaram que poderia enganar, porque a pessoa é leiga. É leiga. Só que, na verdade, embora ele não sendo profissional da área da saúde, ele se inteirou por acompanhar a mãe há 3 anos, a mãe já fez dezenas de raio-x e ele sabe o que é o raio-x de efizema pulmonar. Isso. E aí, o que ele disse? Aí, no momento da discussão, ela tentou alterar um pouco a voz. Foi quando essa doutora Ana Cláudia. Aí o meu primo fez a pergunta para ela, né? Ele disse assim: bom, o pessoal aqui do coronavírus no hospital, eles não estão em local reservado, em uma área reservada? E ela falou o quê? Aí ela, sim, está em área reservada. Aí ele disse: e por que a minha mãe estava numa enfermaria de pessoas comuns? E ela respondeu o quê? Ninguém ficou calado durante 30 segundos pensando. Falou oi e pronto. E pronto. Ficaram calados. Mas em nenhum momento ela pensou em refazer essa declaração de óbito. Não. Em nenhum momento. Não. Aí que vem a questão Você pode falar mais polêmica. Aí que vem a questão polêmica. Aí, o que ela falou quando ela não se viu sem saída. Né? Quando eles começaram a pressionar, minha esposa pressionou também. Né? Segundo a informação da minha esposa e do meu primo, ela tentou se valer daquela lei que diz que o funcionário público, num ato de serviço, não pode ser incomodado. Quando o funcionário público não sabe responder, não tem resposta, né? Ele coloca a lei em cima e diz que ele não pode ser importunado ou incomodado. Chamou minha esposa de louca, né?
Falou que minha esposa Os era maus louca, funcionários públicos. né? Falou que minha esposa era louca, porque minha esposa... Ela falou. Falou, porque minha esposa pegou e falou assim pra ela, olha, o Deus que eu sirvo, ele é justo. Vocês podem estar tramando mal e fazendo, podem tentar pensar que estão se livrando da justiça do homem. Mas da justiça de Deus ninguém se livra. Aí ela chamou ela de louca por causa disso. Chamou de louca. Tá. Aí ela ficou vermelha, amarela, e aí no final da discussão, né, antes dela chamar a segurança, né, ela disse assim... Aí ela chamou a segurança. Ela ia chamar a segurança. Ah, doutora Ana Cláudia, como é que é o nome dela aqui? Rejeite. Ô, doutora Ana Cláudia, a senhora chamou segurança, doutora Ana. A senhora chamou segurança. Ah, doutora Ana, então eu vou chamar os meus advogados. A senhora assinou um atestado de óbito falsificado. Falsificado. Só que a senhora não está mexendo com otário não, doutora Ana. A senhora não está mexendo com otário. A senhora mexeu com uma família que não teve a dignidade de poder fazer um sepultamento digno da dona Ivanice, porque vocês forjam declaração de óbito. E aí quando a esposa do Marcelo diz, o meu Deus é justo, porque nesta hora ele tem que apelar para Deus. A senhora riu. A senhora riu. Só que a senhora não riu dela não, doutora Ana Cláudia. A senhora riu foi do Deus dela. E foi o Deus dela que me trouxe aqui, deputado federal Otônio de Paulo. Foi o Deus dela que me trouxe aqui. E vai ter justiça, doutora Ana Cláudia. E a justiça vai ser no seu CRM, doutora Ana Cláudia. Porque eu não vou processar Estado, não. O processo vai vir em cima do seu CRM, doutora Ana Cláudia. Para a senhora aprender que tem que respeitar a vida. Não importa quantos a senhora vê morrendo, mas a senhora, enquanto médica, a senhora tem compromisso com a vida, não é com a morte, não. A senhora não pode se acostumar com a morte, não. A senhora tem que lutar todos os dias para não morrer o teu paciente. Que vergonha, Cláudia, que vergonha colocar segurança em cima de uma família já enlutada, já cheia de dor. Vocês são muito covardes. Vocês são muito covardes. Como é que foi o desfecho, esse sepultamento aí da dona Ivani? Aliás, teve o desfecho. Olha o que ela vai falar para eles. Porque quando ela diz isso, a minha esposa virou para ela e falou assim, olha, para a senhora, para vocês aqui da equipe, que estava a equipe assim próxima. Qual hospital? Repete o hospital. É o Carlos Chagas. Carlos Chagas. Marechal Hermes. Carlos Chagas e Marechal Hermes, aqui no Rio de Janeiro. Ela disse o seguinte, minha esposa disse, para a senhora pode ser mais um corpo. Mas para a família não é. Para a família não é. A gente quer ter a condição de enterrar a minha tia de forma digna. E aí ela virou e falou assim, minha filha, ele assinou. Essa foi a última frase dela. Foi. Ele assinou. Ele assinou. É como se a senhora estivesse aqui dizendo, né, doutora Ana Cláudia? O otário assinou. É isso aí. O manezão assinou. É isso que a senhora quis dizer, doutora Ana Cláudia? Ou seja, se ele assinou, está assinado. Ou seja, a pessoa que assinou estava do seu lado, fazendo questionamento. A senhora não podia chamar o filho dessa senhora com mais respeito, com mais dignidade, mas não. A senhora simplesmente diz, ele assinou. Se ele assinou, está assinado. Tinha que ter lido antes. É isso, doutora Ana Cláudia. Se não tivesse assinado, se tivesse queixo, é isso, doutora Ana Cláudia. E aí o laudo dessa porcaria, dessa mentira, sai em 10 dias, em quanto dia? Acho que 10 a 15 dias. Mas já está enterrado, doutora Ana Cláudia. Já está enterrado, doutora Ana Cláudia. Tá? Já está enterrado. Só que, doutora Ana Cláudia, o processo que vai vir sobre a senhora vai ser tão violento que, se necessário for, com a autorização da família, nós vamos lá no local onde a dona Ivanice está sepultada. E nós vamos ver se a morte dela foi por coronavírus. Aí a cobra vai fumar. Vai.
Aí a senhora vai conhecer o Deus dessa família. Vai, claro que vai. Mostra os remédios que ao longo desses 3 anos aqui, Israel, a dona Ivanise, ela vinha tomando, certo? Esses são os remédios. Ela tomava também o respirador dela, os também de cuidado dela. Aqui né? o óculosinho dela, Sangue, os tá aqui, óculos dela. Ai, meu Deus. Que coisa triste. Como que vocês conseguiram enterrá-la? Bom, na verdade, Foi daquele jeito mesmo, sem ter acesso? outra coisa, deputado, quando nós chegamos na sala, no necrotério do hospital, a informação que nós tivemos, eu não sei se procede, né? Quando a pessoa morre de coronavírus, ela tem uma ala isolada também. Claro, né? A ala do claro, coronavírus. claro. Ela não estava lá na ala do coronavírus. Ela não estava Não, também Não. Mesmo depois de morta? Ela estava numa outra ala, né? Na verdade, só tinha o corpo dela na sala. Me informaram também que o corpo dela já sai todo lacrado, né? Envelopado, por conta para não ter contaminação. Ela não estava assim. A gente ainda teve a condição de vestir minha tia. Ah, vocês vestiram? Só vestir. Vestimos. Aí, vocês mentem tanto e mentem mal. Que vocês pelo menos podiam fazer um teatro. Ô pessoal do Carlos Chagas, ô diretor do Carlos Chagas, podia fazer um teatro com a família. Mas nem teatro vocês fizeram. Então tá todo mundo contaminado aqui com coronavírus? Hein? Cadê a minha máscara? Hã? Porque a farsa é tão ridícula, que nem eu tenho medo de estar aqui dentro. Ela nunca ficou na ala de quem tem coronavírus enquanto estava viva. Depois de morta, não ficou em isolamento o corpo. O corpo não teve tratamento natural que tem quem morre por coronavírus. E a família ainda vestiu a dona Ivanise. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Pessoal, eu vou ficar por aqui. Nós vamos dar com os nossos advogados toda a assistência à família. Eu quero agradecer a todos que aqui estão. Quero, em nome de toda a família, agradecer de todo o coração. Filma esse casal aqui, Israel. Filma esse casal. Fica em pé, filho. Fica em pé. Filma esse casal aqui para mim, que é o pastor Wilson e a esposa dele, a irmã Marilza. São que cuidaram dela durante muito tempo aqui. Ô, pastorzão, o senhor quer dar aí algum testemunho, por favor? Primeiramente a todos, boa tarde. A minha cordial admiração pelo deputado federal. Obrigado, pastor. Paula. Amém. E nós não estamos aqui para fins de rasgação de seda, mas sim para testemunhos. E o meu testemunho é que nós realmente ajudamos a cuidar dela. Ela realmente já tinha essa patologia quando nós a conhecemos já há muitos anos, e dentro de 4 anos, quando conforme o pastor Marcelo já declarou, ela vem sofrendo, né? Ela vem sofrendo, vamos dizer assim, a decadência da doença. Foi defiando, até o ponto de não suportar mais. Então, até porque pelo pouco conhecimento dentro do que o filho dela falou, a gente não notava nada que viesse comprovar de nossa parte ou deixarmos nós desconfiarmos, Claro. desconfiados de que ela de um Sim. coronavírus. Porque não tinha. Porque não tinha. Não tinha Então sintoma. era normal. Até porque se ela tivesse algum sintoma, vocês tomariam todo cuidado. Todo, Ora, é. a família tomaria É. todo cuidado. Porque o fato é invisível, mas é real. É nessa isso aí. situação. E também os sintomas dela, que ela tinha tudo da patologia, da doença, Que era efizema. que era efizema. Efizema Tá pulmonar. bom? Então, esse é o meu testemunho. Ok. Não teve nada, foi da doença, e ela despediu da gente de uma forma muito suave.
muito carinhosa, muito simpática e muito fraternal. Graças a Deus. Pessoal, assim a gente termina essa live. Quem puder compartilhar, compartilha. Já estou encaminhando esta live para o presidente Bolsonaro, para que sirva a ele como testemunha. Nós vamos, se for necessário, vamos pedir a exumação do corpo de Dona Ivanice, certo? A família quer justiça e eles vão ter justiça, porque nós vamos colocar os nossos advogados. Eu vou pagar o advogado para essa família, mas eles não vão ficar nesse sentimento de indignação, porque isso só vai passar quando a justiça for feita. Enquanto a justiça não for feita, esse sentimento vai sufocando a alma da gente. Marcelo, muito obrigado. Obrigado. Filma aqui o Marcelo, filma aqui a esposa aqui do Marcelo, não é? Você chega aqui, minha irmã. Isso é uma família séria, abençoada por Deus. Outros estão aqui também. Marcelo, obrigado pela sua confiança. Eu agradeço, senhor. Tá bom? Conte comigo. Eu não sou homem de falar uma coisa aqui na live e depois que desliga fazer outra, não. Eu conheço, senhor. Tá? Você tem o meu WhatsApp. Sim. Vamos acompanhar isso bypasse. Sim, senhor. Bypasse. Nós vamos ver com os meus advogados como é que nós vamos tratar esse assunto, não é? Eles sabem como tratar esse assunto e vamos em frente. Queremos justiça e a justiça já começou a ser feita. Ela duvidou quando a senhora disse: o meu Deus é Deus de justiça, não é? E hoje, aqui nesta sala, Deus está mostrando que Ele é Deus de justiça. Aleluia, glória a Deus. Eu chego a me emocionar, porque minha prima Joyce, lá do Quênia, ela soube do caso da tia do Marcelo e ela disse: primo, eu só confio em você para isso. Só confio porque você vai ter coragem de enfrentar essa máfia. E eu disse: me dá, passa o WhatsApp dele. E eu fiz contato com ele. Hoje, isso tudo foi hoje. E nós já estamos aqui e Deus é poderoso para abençoar. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós não estamos aqui para fazer guerra, Senhor. Nós estamos aqui para clamar a Tua justiça. Aleluia. Porque a Tua filha, Senhor, assim como talvez centenas de outras pessoas, não puderam ter um sepultamento digno por causa da farsa, da mentira que esses governadores malignos estão fabricando por conta desta pandemia do coronavírus. Tudo isso para prejudicar o presidente da República. Tudo isso, Senhor, para manipular politicamente. Esses homens são maus, Senhor, mas Tu és bom. Faz justiça, ó Deus de Israel. Faz justiça, Deus de Israel. Porque não há outro além de Ti. E nós confiamos no Teu poder. Abençoe o Brasil, Senhor. Abençoe esse país. Que haja justiça nesta nação. Que esta nação deixe de ser manipulada por homens corruptos. Mas que homens que Te temam se levantem nesta nação com coragem e com ousadia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Alguém me pergunta sempre: ô Tony, com quantos seguranças você anda? Pergunta para eles com quantos seguranças que eu cheguei aqui nessa casa. Cheguei só com meu filho de 12 anos. Quem me guarda é o Senhor. Quem me protege é o Senhor. Sabe? Todo dia eu peço o que Eliseu pediu a Deus para Geazi. Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que aquele que está lá fora. Então Geazi viu os anjos, os guerreiros de Deus que acompanhavam Eliseu. Esses mesmos anjos andam comigo, estão aí com você. Portanto, eu declaro que nenhum mal te sucederá, Em nome de Jesus. e nenhuma praga chegará à tua tenda, porque maior é Deus. Se não é o Senhor, em vão vigia
a sentinela. Se não é o Senhor, em vão você perderá a sua noite de sono. Durma bem, porque Deus é capaz de fazer você ficar invisível diante dos teus adversários. Fique tranquilo, nada acontecerá na sua vida sem a permissão de Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja. Assim nós encerramos esta live. Muito obrigado, meu filho Israel, que esteve filmando aqui para o pai. Um abraço, Deus abençoe.